Olá pessoal, meu nome é Júlia, eu faço parte do time de Customer Success aqui na ActiveCampaign. Hoje a gente vai falar nesse vídeo sobre como aumentar as taxas de abertura dos seus e-mails. Então, nesse vídeo você vai ver, primeiro, o que é entregabilidade, entrega versus entregabilidade, mudando para ActiveCampaign, o que você deve saber, aquecimento da base, por que você precisa aquecer sua base e dicas para aquecer sua reputação, por que as campanhas vão para o spam, por que a minha taxa de abertura é baixa e taxas de abertura e outras métricas. Vou falar sobre taxas de cancelamento e taxas de devolvidos também. Então, para começar, o que é entregabilidade? Por definição, a entregabilidade é a capacidade dos seus e-mails de serem entregues pelos provedores de e-mail nas caixas do destinatário. Basicamente, de uma forma simplificada, é isso. E por que isso é importante? Porque a capacidade de entrega ela é como se fosse uma reputação, né? A sua pontuação de, digamos assim, de crédito, né? Então, quando você vai pedir um cartão de crédito, os bancos vão analisar qual é a reputação do seu nome, né? Então, qual é o seu score. A mesma coisa os provedores também fazem quando se trata de envios de e-mail marketing. Essa reputação, ela leva muito tempo para ficar boa e é muito fácil de estragar, caso você não faça as boas práticas, e é preciso trabalhar muito para corrigir depois de um estrago. Então, de forma simplificada, os envios de e-mail, eles passam por todas essas etapas aqui. Então, primeiro, o remetente, que é o seu domínio, faz o envio, esse envio vai para o servidor do remetente, no caso é o servidor aqui da ActiveCampaign, depois ele passa pela conexão à internet, depois pelo servidor do destinatário, depois pela autenticação, depois pela avaliação da reputação feita pelos provedores de e-mail, ok? Então daqui para cá é tudo feito pelos provedores, então não é mais do nosso lado, né? E até chegar na caixa de e-mail, então eles que vão definir se vai cair no spam, na caixa de entrada ou em promoções, baseado na sua reputação, ok? Entrega versus entregabilidade. A entrega, ela significa apenas que um e-mail chegou, fez o caminho ali até o destinatário desse e-mail, ok? A capacidade de entrega é um conceito um pouco mais amplo, então ela está ligada à credibilidade, a essa reputação do seu domínio, né? Que vai fazer com que os e-mails vão mais para a caixa de entrada ou na caixa de spam ou promoções, como eu já falei. Quando você muda para uma ferramenta nova, né, muita gente pergunta, me falaram que mudando para ActiveCampaign eu iria melhorar minha taxa de abertura. Bom, mudar para um novo provedor de e-mail, tá? É como se você mudasse o seu site, o domínio do seu site. Então você vai ter que fazer esse ranqueamento novamente através do aquecimento dos seus envios. Então, se você enviar uma quantidade muito grande de uma vez de e-mails, você pode prejudicar ali a sua reputação nesses primeiros 30 dias. Então, você precisa construir essa reputação novamente. O que você deve saber? A maioria das plataformas de e-mail marketing, incluindo a ActiveCampaign, vai colocar novos remetentes, então novas contas, né, com novos domínios, num pool especial, que é um pool para novas contas, né, que é um período de avaliação. Então, por isso que é tão importante fazer essas boas práticas nos primeiros 30 dias para garantir uma boa entregabilidade depois. Os provedores de e-mail, eles podem limitar a sua capacidade de entrega se eles virem uma grande quantidade de mensagens de um domínio vindos de uma estrutura diferente, né, de uma plataforma diferente no início. E, por fim, vai levar pelo menos 30 dias para você regular o envio desses e-mails e garantir uma melhor reputação, ok? A capacidade de entrega vai seguir vocês de plataforma para plataforma. Então, ela está totalmente atrelada ao domínio. O que você fizer em uma plataforma ou outra vai definir essa reputação, ok? Depende do seu domínio. Mas claro, você pode ter alguma instabilidade nesses primeiros 30 dias, como eu já falei. A sua reputação e as práticas de envio são os fatores mais importantes para melhorar a sua capacidade de entrega. E mudar para uma nova plataforma sem alterar esses hábitos de envio vai causar uma
entregabilidade ruim ou igual ao que você já tinha, mas não vai melhorar a sua capacidade de entrega. Precauções extras para quando você começa uma nova conta, né? Use o mesmo domínio que você já estava utilizando, então não troque o seu domínio. Configure a autenticação de e-mail DKIM SPF. Isso não é obrigatório aqui na ActiveCampaign, mas pode ajudar a facilitar a sua transição. Principalmente quem envia muitos e-mails, tem uma base muito grande de contatos, por exemplo, acima de 50 mil, né, a gente já aconselha a fazer essa autenticação. Mantenha uma marca consistente, então não mude o design os layouts dos seus e-mails, o nome da sua marca, ok? Não introduza novas listas e aquecimento da base. Sobre aquecimento da base, então uma pergunta muito frequente. Tem uma lista grande e bem estabelecida e envio há anos inserindo o nome de outro fornecedor, de outra plataforma, né? Por que eu tenho que aquecer essa base? Então, como eu falei, quando você muda para ActiveCampaign, seus e-mails eles vão ser provenientes de um novo endereço de IP. Então, por isso, você vai precisar desenvolver essa reputação de alta qualidade nesse novo endereço, ok? Nesse tempo, nesses 30 dias, você pode ver algumas exclusões, devoluções aí nesse período de aquecimento, mas isso deve se normalizar rapidamente se você tiver enviado comunicações sólidas por e-mail no passado, ok? Então, ele vai acompanhar, a tendência, né, é se equilibrar com as taxas que você já vinha tendo antes. E aí, depois, você vai fazer mais boas práticas para melhorar. Então, dicas para aquecer sua reputação. Para começar, você deve enviar para os seus contatos mais engajados, então aqueles que foram recentemente abertos ou adquiridos nos últimos 30, de preferência 30 a 60 dias. Após 60 dias, ele já fica mais desengajado, esses contatos, ok? Envie para suas melhores listas, então não use listas frias, compradas, inativas, até que você tenha estabelecido uma reputação nessa nova plataforma. Se você tiver menos de 50 mil contatos, envie apenas para suas listas de mais engajados, nas primeiras 2 semanas. Se você tiver mais de 50 mil contatos, trabalhe com a nossa equipe de sucesso e aí você pode pedir um plano de ação, né, de aquecimento e fazer uma reunião com a gente também para falar sobre isso com um atendimento mais personalizado, ok? Aquecimento para listas grandes. Então, os remetentes de e-mail de grande volume precisam ter cuidados extras com os provedores das caixas de correio, né, Gmail, Hotmail e Yahoo, que podem limitar os seus envios. É melhor você introduzir lentamente, tá, e-mails para os provedores, por exemplo, como o Gmail, né, nesse novo IP, enviando primeiro para uma pequena quantidade de clientes já engajados. Então, dessa forma, você vai puxando a sua taxa de abertura para cima. Em seguida, você vai começar a adicionar, né, os contatos menos envolvidos, mas isso de uma forma lenta, gradual, ok? Por que a minha taxa de abertura é baixa? Outra pergunta também que deixa muitas dúvidas. Então, como é que eu posso, né, maximizar essa minha taxa de abertura? Em primeiro lugar, você tem que rastrear fortemente o envolvimento desses contatos, ainda mais se forem para remetentes frequentes, ok? Então, limpar contatos desengajados, né? Envie sempre para os contatos mais envolvidos com mais frequência e para os menos envolvidos ocasionalmente apenas. Então, aqui eu coloquei 5:1, porque a frequência ideal é de cada 5 e-mails que você envia para quem é engajado, apenas um você deveria enviar para quem é desengajado. Então, essa deveria ser a proporção, ok? Faça a limpeza das suas listas. Aquecimento. Você também pode fazer isso a qualquer momento dentro da plataforma, não só no início, né? Mas se você quiser aumentar a reputação de uma forma mais rápida, você pode, por exemplo, durante 2 semanas, enviar e-mails só para quem são os contatos mais engajados, ok? Configure um centro de preferências e permita que os contatos gerenciem suas próprias preferências de conteúdo, assim ele vai conseguir escolher o que ele quer receber e o que ele não quer. Segmente
e segmente um pouco mais. Então, a segmentação é muito importante também, porque os contatos querem receber e-mails que são interessantes para eles. E os provedores querem entregar e-mails também nas caixas de entrada das pessoas que querem receber aqueles e-mails, ok? Então, a segmentação é muito importante. O que mais eu devo saber, né, em relação à taxa de abertura? É muito comum a gente ver quedas temporárias ou repentinas em uma taxa de abertura, devido a várias razões. Então, por exemplo, o que a gente precisa analisar? Uma delas, o título e o conteúdo dos e-mails, se está de acordo, se está coerente, se tem palavras-chave ali que podem estar caindo no filtro de spam. Usar um domínio diferente, né? Se você está usando um domínio diferente, você pode ver essa queda também. Rotação da lista, então a gente sabe que a cada ano você vai perder mais ou menos de 30% a 50% da sua lista, porque as pessoas naturalmente começam a ficar mais desengajadas, uma parcela delas, né? Pode ser que bots, robôs, né, estejam preenchendo seus formulários, e aí isso vai fazer com que você também seja penalizado pelos provedores e seus e-mails caiam no spam. Fatores sazonais, então de repente vocês ficam muito tempo sem enviar e-mails, ou aquele momento que você está enviando e-mails não é o momento ideal, né, para aquele contato abrir, então pode acontecer essa queda. Se você envia muitos e-mails ou se você envia poucos e-mails, é ruim, então você tem que ter uma cadência, um equilíbrio nesses envios, ok? Coerência, né, em relação ao seu conteúdo. A pessoa se inscreveu para receber sobre um conteúdo, ela quer receber sobre aquele conteúdo, então não enviar e-mails sobre outros conteúdos, né, para essas pessoas. E os contatos podem ter interesse temporário também, então brindes, promoções, ele se inscreveu só para participar ali e depois ele não quer mais receber. Por que as minhas campanhas vão parar no spam? Isso é outra dúvida muito grande. Então, a filtragem de spam, ela funciona da seguinte forma, ela tem 4 variáveis que são mais importantes, né, que fazem com que os seus e-mails vão parar no spam. A primeira delas, em ordem de importância, é a reputação de domínio, que é o histórico do envio do seu domínio, que é o que a gente já falou. A segunda variável é a reputação do IP, que é o histórico dos envios dos nossos servidores de e-mail. A terceira variável é o envolvimento do assinante, então aberturas e leituras anteriores, né? O tanto que esse contato está abrindo os e-mails. O quarto é o conteúdo, verificação de spam. E a taxa de abertura é o melhor indicador da filtragem de spam. Então, se vocês, por exemplo, virem taxas abaixo de 5% de abertura, significa que a maioria dos e-mails está indo para o spam. Abaixo de 12%, né, entre 5 e 12, indica também filtragem de spam. E acima de 20% de taxa de abertura mostra baixa da porcentagem de filtragem de spam. Então, já denota que a maioria dos e-mails foram para a caixa de entrada. Então, dicas para você fazer com que os provedores mandem mais e-mails para a caixa de entrada. Primeiro, defina a expectativa de conteúdo e a cadência, como eu já falei. Remova os destinatários que não foram abertos em mais de 60 dias. Então, a gente tem automações de engajamento para isso. Ofereça um link de cancelamento claro. As pessoas têm que ver e têm que saber aonde ela vai cancelar a inscrição, caso ela queira. Priorize uma frequência de envio mais alta para as pessoas mais envolvidas. Como eu falei, aquele 5:1. Taxas de abertura. As taxas de abertura também medem o envolvimento do destinatário por meio de um pixel de rastreamento, né, de aberturas inseridos em todas as mensagens enviadas. Então, para você analisar essas taxas, você deve fazer isso tanto de maneira objetiva, então qual é a sua porcentagem de abertura, por exemplo, em relação ao seu mercado, né, ao setor que você está atuando, e também subjetivamente, por exemplo, qual que é a porcentagem de abertura agora em comparação com 30 dias atrás, 60 dias atrás, 90 dias atrás, ok? E à medida que os provedores de e-mail adotam uma abordagem orientada a engajamento para filtragem de spam, a taxa de abertura vai ser a sua métrica mais importante.
As baixas taxas de abertura, elas também são indicativas de que há uma ampla filtragem de spam, como eu falei. Então, essas baixas taxas, né, você pode ter, por exemplo, você pode verificar as suas reclamações de spam, contatos que estão te marcando como spam, devoluções, que são os bounces, né, já que tudo está sendo enviado para o spam e o destinatário não vai interagir por conta disso, ok? A remoção de contatos não engajados também aumentará a taxa de abertura. Então, é importante você remover esses contatos que não estão abrindo, ok? Taxas de rejeição, ou bounce, né? Para quem não conhece, são e-mails devolvidos. Então, e-mails que foram digitados errados, endereços incorretos, né? E-mails inválidos. Isso pode acontecer por causa de listas compradas, listas sujas, né, que a gente chama, listas antigas ou até mesmo erros de digitação. Tá? Embora a gente tenha limites para taxas de rejeição aceitáveis, o ideal é você ter uma taxa de bounce de 0, próximo de 0, sempre, ok? Até 3% ainda é aceitável, mas o ideal é sempre próximo de 0, ok? As devoluções, elas não se baseiam apenas em endereços válidos ou inválidos. Então, há uma grande variedade de tipos, né, de rejeição. E você tem essa explicação dentro da ActiveCampaign. Se você for nos relatórios e verificar as taxas de bounce, você vai conseguir saber os motivos muitas vezes. Esses motivos, eles vêm explicados pelos servidores, ok? E aí você consegue ver. Soft bounce são problemas temporários. Então, por exemplo, a caixa do contato tá cheia, né? E hard bounce são problemas permanentes. Então, e-mails inválidos, inexistentes, etc. Taxas de cancelamento de assinatura. Então, a taxa de cancelamento, ela indica, né, a porcentagem de mensagens que foram rejeitadas pelo destinatário após a visualização. Então, elas podem acontecer por vários motivos. Por exemplo, cancelamento de inscrição. Então, o destinatário ele não reconhece aquele remetente ou aquela mensagem. E aí, ele também pode não se lembrar de ter se inscrito, né, naquela lista. Ou ele simplesmente não está mais interessado em receber campanhas, ok? Os cancelamentos de inscrição, eles têm pouquíssima relevância na entregabilidade. Porque os provedores, na verdade, o que eles querem, o caminho correto a fazer se o contato não quer mais receber e-mails, ele deve clicar no link de cancelar a inscrição, ok? Outras notas sobre taxa de cancelamento são que uma taxa de cancelamento de inscrição de 3 a 5% é um bom limite para cancelamentos, ok? Acima disso, você provavelmente vai ter um problema. Então, até 5% é uma taxa ideal, né, máxima ali. É melhor analisar os cancelamentos de inscrição através de uma análise temporal do que por cada cliente. Então, por exemplo, se você vê picos muito altos nas taxas de cancelamento ao longo do tempo, você pode identificar ali campanhas que estão com falhas em relação aos conteúdos, né? O conteúdo não está interessante, não está relevante para esses contatos. Então, as altas taxas de cancelamento, ou elas vão derivar, né, desse conteúdo que não está mais relevante para eles, ou conteúdos que não são esperados, então de repente ele se inscreveu para receber um tipo de conteúdo e está recebendo outro, ou muito tempo se passou desde a última mensagem, então tem muito tempo que você não envia e-mail para esse contato, e aí ele já não se lembra mais também de por que ele está recebendo esse e-mail, tá? Bom, pessoal, é isso. A gente vai deixar na descrição, tá? Alguns materiais complementares, então vocês podem dar uma olhada ali, ok? E a gente fica à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, podem marcar uma reunião conosco. Um abraço, até mais!